Sala de Estar Mental, uma obra preparada cuidadosamente pela jovem escritora Stephanie Alberti. Traz uma reflexão e nos leva a sentar no sofá da nossa mente e observar nossas crenças limitantes e conhecer novas possibilidades de transformar nosso eu interior. Uma obra que vale a pena ler e reler. Acompanhe agora a nossa entrevista com a escritora. E quando eu falo que Erechim é uma cidade, é um celeiro de diversos tipos de artistas, seja na música, no teatro, na literatura, enfim, em todas as áreas que nos fazem crescer, evoluir e ver o mundo de uma forma diferente, surge em Erechim mais uma grande escritora, Stephanie Alberti, com essa obra Sala de Estar Mental, que faz a gente refletir sobre tudo que tem aqui dentro do nosso coração e da nossa mente. E hoje ela está aqui conosco para explicar como é que surgiu esse livro, o porquê escrever esse livro e o porquê você, nosso telespectador, precisa ler este livro. Stephanie, bem-vinda pela primeira vez aqui na TV Erechim, tão jovem e com uma obra tão interessante que nos faz realmente olhar para dentro de nós. Então, boa tarde, Sandra. Muito obrigada por me apresentar. Sala de Estar Mental, na verdade, foi um termo cunhado por mim, então é uma metáfora, né, que se refere à nossa mente e às funcionalidades do nosso cotidiano. Então, dentro do livro, existem 33 capítulos, e esses 33 capítulos é sim a construção, de fato, da Sala de Estar Mental. Quando eu comecei esse projeto, lá atrás, antes de outubro ainda, quando eu apresentava para alguns apoiadores do projeto, eu sempre perguntava e gostava de questionar eles no sentido de o que para você é a sala de estar mental, né? Ninguém dizia que era uma sala de fato. Todo mundo dizia que era a janela da nossa alma, que era nosso cérebro, nossas funcionalidades, certo? Isso é verídico também. Mas, se você perceber, ao longo do tempo, nós seres humanos, a gente cria muita metáfora para se referir a outras coisas que a gente não consegue dizer claramente, como decidir com o meu coração, agir na emoção, foi o meu coração que decidiu, eu não pensei com a minha mente, e entre outros fatores. Quando no livro eu trago exatamente isso, eu trago que nós pensamos e agimos conforme a nossa mente, então conforme a gente escolhe. E Sala de Estar Mental é exatamente isso, é como agir no nosso cotidiano. Stephanie, como é que você começou a escrever esse livro? Como é que foi as primeiras páginas? Ou por que tocar num assunto tão profundo e que nos leva em cada letrinha uma reflexão e uma limpeza mental também das nossas atitudes? Quando eu comecei a escrever esse livro, eu não sabia o nome dele. Eu escrevi no impulso, eu comecei a ter muitas observações daquilo que eu vivenciava. Na verdade, muitos decorrem, né? O escritor não escreve tudo que vive, o escritor escreve tudo que vivencia. Então, eu acabei vivenciando muitas coisas ao longo desse tempo que me fizeram ter a criatividade de começar a escrever. Quando a gente é criança, a gente é criado com um monte de nãos. E um monte de verdades que nos passam, que com o tempo a gente descobre que não eram verdades para a vida. E que a gente acaba carregando, e isso nos impede de ter evolução. Você fala também sobre isso, sobre essa evolução e os nãos da infância, os nãos da vida adulta? Eu trago um termo de Freud da psicanálise, certo? Que se na infância você voltar, as feridas vão se curar. O que isso significa, então, ao modo geral? Dependendo dos traumas que você obteve durante a infância, você vai crescer e vai segurar esses traumas para dentro de si, dentro de relacionamentos, dentro de amizades e entre outros fatores, trabalho, autoestima e entre outros. No livro em si, tem uma frase que condiz o livro todo, que é: a sua verdade não é a verdade do outro. Significando que o que você e outra pessoa passaram em suas vidas não quer dizer que a pessoa sentiu o mesmo que você. E não estou nem dizendo de sentimento, amor, paixão. Estou dizendo de verdade. Então, tudo que você pensou que seria o certo, o ideal, que a pessoa teria pensado, corroborado, na verdade não pensou. Os nossos pais?
Não, nem os nossos pais. As nossas verdades não são as verdades dos outros. E nós, seres humanos, não crescemos aprendendo a ter inteligência emocional o suficiente para lidar com isso. Então, para respeitar a verdade do outro, não sendo a sua o tempo todo. Hoje o mundo ele é muito dinâmico, todos os dias a gente vê mudanças acontecendo. E a mente humana também ela acaba se moldando a essas mudanças e esquecendo aqueles valores que a gente construiu uma vida toda. Isso é fundamental, que a gente se molde à realidade ou permaneça, às vezes, com algumas moldagens que a gente cresceu e amadureceu desenvolvendo elas. Eu costumo gostar de dizer que é bom a gente gostar do novo, como uma oportunidade de evolução. Sim. Certo? Tanto que no livro, a sala de estar mental, existem móveis. E todos esses móveis que existem dentro dela são metáforas para nossa mente, como nós aplicamos, no caso, no nosso cotidiano. Então, o sofá é o conforto. Quanto tempo você se sente confortável? E será que esse sofá é bom ter na sua mente? Tudo isso eu trago. As portas, é tudo de ruim que você vai guardando com o tempo e você não sabe despertar para algo novo. Você sabe falar mal das pessoas, você sabe criticar, apunhalar, mas ninguém chega no outro para dizer algo de bom grado, para apoiar a pessoa em algo novo que ela está prestes a fazer. Ninguém faz isso, porque é mais fácil julgar. Então a sala de estar mental é sim, por exemplo, um amigo muito querido de São Paulo me disse esses dias, para mim a sala de estar mental é o porão da minha casa. Não é a minha mente, é o porão da minha casa. Onde eu guardo tudo aquilo de ruim que eu não consigo evoluir, não consigo tirar esse trauma de dentro de mim que eu obtive das pessoas. Verdade, aqui você fala, no final de tudo, nenhum amigo estará com você na velhice. E não é egoísmo, é destino. Cada um formará sua própria família e estará preocupado com a mesma. É Exato. Forte. Exato. Dá a impressão de que a gente vai viver sozinho. É mais ou menos essa impressão. É mais ou menos essa impressão, porque na verdade o que acontece, Sandra? A gente passa muito tempo da vida querendo agradar os outros, né? Só que nessa de agradar os outros, a gente acaba não tendo tanta empatia com a gente. Né? Então, quando eu me refiro a isso, eu quero me referir que ninguém vai estar tão preocupado contigo quanto você mesmo. Então, que você deveria ter esse autocuidado consigo mesmo. E a história decorre de uma maneira maravilhosa, na verdade. A história que eu trago é a história que muitas meninas na casa dos 20 e poucos anos passam. Então, muitas mulheres que estão se formando na vida adulta. Então, quantas vezes a mulher tem um desejo que precisa sanar, entende? Um desejo sexual, uma vontade momentânea, que depois, na semana seguinte, venha se arrepender. E vou te dizer, as mulheres, quando chegam também próximos dos 50 anos, elas têm muito desejo de realizar aquilo que na juventude muitas vezes não conseguiram. Claro que numa outra forma, com mais aprendizado, com mais experiência, mas tem esse sentimento, porque a gente usa muito dizer, se eu ainda tivesse 20 anos, eu faria de tal forma. Ainda podemos fazer dessa outra forma? Com certeza, meu Deus. Quando se é jovem, eu falo por mim e por amigas que eu tenho proximidade. A gente erra muito tentando acertar. A gente tem quase certeza que a gente, como é que eu posso dizer a palavra correta? A gente enfeitiça algo, a gente imagina algo maravilhoso para a nossa vida, um homem certo, uma família próspera, um emprego maravilhoso, mas na prática não é assim. E você vai vivendo e você vai entendendo que as coisas não são da maneira que você quer, entende? E nessa de entendimento, dentro do livro, eu trago alguns ensinamentos. Existe fé, espiritualidade, ego. O ego é o principal. É o que destrói. Desse livro. O ego é o que muitos homens têm na casa dos 20 e poucos anos. Sim. Depois de um estudo muito grande quanto a isso, entre livros de psicologia e tudo mais, o último, no caso que eu li, foi a História da Psiquiatria Não Contada. Então eu trago algumas referências dentro desse livro também. Sim, então houve muita pesquisa para se chegar a esse livro, para que realmente as pessoas saíssem daquele comodismo, mudassem o sofá da casa.
É isso? Mudassem no sofá, limpassem a sua sala, no caso, cuidasse onde pisasse, né? Porque a gente tem a metáfora do tapete também, que é cuidar aonde pisa. Mas se a gente ficar cuidando onde a gente pisa, a gente nunca vai chegar a lugar algum, né? A gente vai ter sempre medo. E o medo nos prende tanto, Sandra, que a gente não consegue viver o novo. Que a gente tem medo do que as pessoas vão dizer. É verdade. Você já fez o lançamento do livro, que foi no Dia da Mulher. Sim. É num evento bastante aconchegante, acalorado pelos abraços e pessoas que realmente valorizam uma boa leitura. Mas agora esse livro está à disposição, então se você quer comprar esse livro, preste atenção. Aonde a gente encontra esse livro? O livro, na verdade, a gente pode encontrar a partir de quinta-feira, às 7h30, inclusive. Posso estender um convite aqui. 7h30 da noite na Agridoce será oficializada as vendas de sala de estar mental em um local físico. Então, nesse primeiro momento, poderá vir a comprar o livro na Agridoce. A Agridoce, ela fica localizada bem na avenida, aqui no centro de Erechim. Fica aí o convite aberto. Se de repente você sai para dar uma caminhada, passou lá, está aberto, entra, dá uma olhadinha no livro, conversa aqui com a Stephanie. E caso não consiga nesse dia, vai ficar lá o livro à disposição. E para quem não é de Erechim, que também tem interesse em conhecer um pouquinho deste trabalho, tem como comprar pela internet? Ainda não, mas vai ter a oportunidade. Nós temos o e-book, que quem na verdade quiser o e-book pode sim entrar em contato, mas na Amazon, no Mercado Livre ainda não está à venda. A partir de agosto, a editora Viseu de Maringá, Paraná, colocará à venda no Brasil e também a gente colocará à venda na Espanha. Stephanie, obrigada por estar aqui apresentando esse belíssimo trabalho e fica mais uma vez o convite aí para você de Erechim, para você que estuda psicologia, para você que quer se conhecer um pouquinho melhor, quer amadurecer os seus sentimentos através de uma boa e importante leitura, Sala de Estar Mental na Agridoce, disponível para você ter o seu exemplar. E aí fica até uma sugestão, né? A Páscoa, em vez de dar um doce, dá um livro, porque muitas pessoas preferem livros. Obrigada, Stephanie. Obrigada.